estou plenamente convicto, certo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Estou parafraseando, claro, o apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses no capítulo 1, versículo número 6, da certeza da obra do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um. Nesse ano de 2024, nós estamos comemorando os 33 anos do programa Opção para a Vida. O programa que começou localmente na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e que agora alcança o mundo inteiro pelas plataformas digitais no canal do YouTube. Que Deus abençoe esse programa, que Deus abençoe todos aqueles que têm a direção de Deus para continuar fomentando este programa. Um programa que tem alcançado milhares e milhares de famílias na pregação do Evangelho, na mensagem da Boa Nova, na obra do Senhor, em que Ele está aperfeiçoando dia após dia. Nós somos gratos ao Senhor por este programa e por isso o meu desejo e a minha felicidade que continue mais 33 anos ininterruptos para a glória de Deus. Campina Grande, segunda-feira, 8 de abril. Hoje comemora-se o dia do Correio, o dia do Desbravador, o dia do combate ao câncer e também o dia da natação. Dentre as celebrações deste dia, eu destaco o dia de combate ao câncer. Há muitas pessoas que poderiam evitar de serem vítimas do câncer, principalmente aqueles que ingerem bebida alcoólica ou que ingerem algum tipo de droga, seja crack, seja maconha, seja cigarro. Quantas pessoas poderiam estar livres de não serem vítimas do câncer pelo fato de estarem sendo usuários daquilo que é uma porta aberta para aqueles que forem acometidos de câncer. Sabemos que a bebida muitas vezes causa câncer no estômago, no pâncreas. São pessoas que têm problemas no fígado, porque são usuárias de tipos de drogas que afetam o seu organismo, os seus pulmões. Quanta gente com câncer de pulmão porque foi usuário do cigarro durante muito tempo, insuficiência respiratória. Então, nesse dia do combate ao câncer, nada melhor do que se prevenir, nada melhor do que não se expor, não estar, portanto, permitindo que haja brechas, que haja portas no seu corpo, no seu organismo, para ser vitimado do câncer. Esta é a recomendação que nós que fazemos o programa Opção para a Vida deixamos para aqueles no dia do combate ao câncer. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão e você ouvirá ainda o conjunto Embaixadores de Sião, que aliás, no próximo sábado, dia 13 e no domingo dia 14, eles estarão conosco louvando a Deus pela passagem do 33º aniversário do programa Opção para a Vida. Pregará no sábado o pastor Helder Faber e no domingo o doutor e pastor Carlos Alberto. Você não pode perder. Essa celebração, 33 anos, está simplesmente imperdível. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por assim proceder o nosso coração, na mentira e no engano, Deus proferiu o seu castigo e juízo. Também Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. João então descreve a parte que cabe nos corações dos homens quando disse no versículo 60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Os judeus da época, e é o contexto desse texto, principalmente os que estavam seguindo Jesus, revelavam seus reais interesses.
O que estava no seu coração, o que motivava eles a seguir a Jesus, esses judeus aqui revelam nesse texto. Eles não queriam resolver a sua necessidade real, mas a sua necessidade percebida. O murmúrio já estava se alastrando como fogo em palha, e Jesus, ao saber, os indaga. Versículo de número 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Veja, meus irmãos, Jesus pergunta se o que Jesus estava falando estava ofendendo a eles. E eles começaram a murmurar porque era justamente isso que estava acontecendo. O evangelho estava ofendendo aqueles homens. Era pesado demais. O evangelho estava catucando a ferida deles. O evangelho estava apontando o erro deles. A pergunta é: depois do que eu li, do que Nietzsche disse, do que os secularistas dizem nos dias de hoje, é o que nós estamos vivendo hoje ou não? A mesma coisa. A mesma coisa. Homens com os corações incrédulos, facultados nas suas ideias, no seu próprio pecado, estão discussando de que o evangelho é algo que deve ser combatido, porque é algo que freia a ciência, porque é algo que deixa as pessoas pobres, porque é algo que é reacionário, é algo que atrapalha o desenvolvimento social. Então, irmãos, isso quer dizer que a nossa pregação, que é o evangelho, ofende o mundo, e eles precisam desesperadamente fazer leis que impeçam a propagação do evangelho. E infelizmente, na igreja, onde o evangelho deveria ser livre e instigante, enfrenta os seus desafios, opositores, com tantos que não aguentam a sã doutrina e murmuram que os pastores estão sendo pesados demais. O que será que pensaram quando viram a pregação do evangelho, quando ouviram a pregação do evangelho? O que será que estão pensando quando estão ouvindo o evangelho? Nos últimos dias, quando nós, por exemplo, vamos dar aula num seminário, eu nesse primeiro trimestre estou dando aula no INTESMI, a cadeira de discipulado. E quando a gente dá a cadeira de discipulado, a gente está formando aqueles irmãos para fazerem discípulos, como fazer discípulos. O que nós estamos constatando é a dificuldade do pastor pastorear. Porque o pastor não pode ter cara feia, o pastor não pode dizer uma palavra mais áspera, o pastor não pode ser ignorante, o pastor não pode usar nem qualquer tipo de roupa. Eu brinquei quinta-feira porque eu vim engravatado, mas quinta-feira era meu aniversário, eu ia sair com minha família. Aí eu fui ali no banheiro, troquei de roupa, disse pronto, tirei a fantasia de pastor, agora eu sou uma pessoa normal. Era uma brincadeira, irmãos, calma. Mas o fato, irmãos, é que está difícil até mesmo pastorear, porque pastorear requer severidade, seriedade, compromisso, requer verdade, requer razão, requer Bíblia, requer autoridade, requer moral. E eu tenho dito àqueles alunos seminaristas, eu não abro mão do pastorado, porque Deus me chamou assim. Talvez a igreja possa abrir mão do meu pastorado, mas eu não posso abrir mão do meu pastorado. Amém? Talvez a comunidade congregacional do Calvário possa dizer, não quero pastor Júnior não. Ele é feio, é ignorante, é isso e aquilo. Beleza, tudo bem, vocês têm poder de voto quando chegar as eleições. Mas eu não posso abrir mão do meu pastorado. Entenderam, irmãos? Amém?
Então, o que será que vão pensar quando virem Jesus subir aos céus, onde estavam antes? É a indagação do versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus lança em rosto uma verdade irrefutável, fundamentada na eternidade e advinda da mente de Deus, que planejou e executou de forma eficaz e absoluta. Verdade essa repercutida e ensinada pelos apóstolos, inclusive Paulo. Como nós estamos aprendendo na EBD com a carta de Paulo aos Coríntios, não é sabedoria humana, não é algo da carne, proveniente da mente humana, que se prega o Evangelho, porque o Evangelho não vem da mente humana, o Evangelho não vem da carne, o Evangelho não vem da intelectualidade humana, o Evangelho é algo de Deus, é algo divino, é algo transcendente, é algo espiritual. E aí no versículo 63, 64, 65, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. É essa a ideia. Ele está dizendo, tudo que foi construído pela intelectualidade humana não serve de absolutamente nada, porque o que foi construído para a salvação de cada um de nós foi algo pensado por Deus. Por isso que ele diz que é espiritual. Amados irmãos, aqui eu li algo que Nietzsche disse, um grande filósofo estudado até hoje, não só na graduação, mas também em mestrados, em doutorados. Mas sabe para que isso serve? Para absolutamente nada na eternidade. Pode servir para o teu emprego, pode servir para você ganhar o seu dinheiro honestamente, para sustentar a sua família, mas para a tua salvação é um lixo, não adianta de nada. Glória a Deus por isso. Imagine se dependesse de Nietzsche a tua salvação. Eu estava pebado, né? Como diz a história. Porque nem gostar de ler ele eu gosto. Verso 64. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. É esse o discurso duro. Jesus chega para a igreja, aquela multidão, não é a igreja era os discípulos, mas chega para aquela multidão que estava seguindo ele, e diz: vocês são os descrentes. Fosse no dia de hoje, né? Aí o pastor, você é muito duro. Esse discurso é muito duro, pastor. Alivia um pouquinho. Muda o discurso, pastor, porque o senhor está afastando as pessoas em vez de atrair as pessoas. Dessa multidão aqui só ficou 11, porque até o 12 um deles era traidor. Dessa multidão de judeus que estava seguindo Jesus, ficou apenas 11. Mas quando fez essa filtragem, esses 11 marcharam. E estamos aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Eu entendo, irmãos, eu entendo sem sombra de dúvida, sem titubear, que o filtro ainda continua, que em meio aos apelos seculares, o filtro do Evangelho ainda continua poderoso. No verso 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E essa realidade aqui é uma realidade do que se chama na teologia de perseverança dos santos. Aleluia! Daqueles que foram chamados, selados pelo Espírito, que tem o penhor do Espírito, que está na mão de Jesus, e ninguém pode arrebanhar da mão dele. É esse texto aqui que faz com que nós tenhamos no nosso coração o conforto de que, uma vez ouvindo o Evangelho de forma eficaz e sendo atraído por esse Evangelho e aceitado esse Evangelho, estando unido com Cristo, ninguém pode arrebatar da mão de Deus a gente. Nós estamos em Cristo porque foi Cristo que fez a obra completa. Não foi o ser humano, não foi um sábio, não foi ninguém da face da terra.
foi o próprio Deus em Cristo Jesus. Por isso que é seguro. Essa realidade espiritual, pensada e executada por Deus em seu Filho Jesus Cristo, deve confortar o nosso coração, deve animar o nosso coração, deve nos encher de esperança. Ele começou a boa obra em mim e em você. Ele é quem garante a permanência nessa obra. Por isso, vamos perseverar até o fim. Não desfaleça. Ergue-se. Você não pode ser derrotado, como diz o corinho. Deus guardará cada um de nós até o fim. Olha que Paulo disse escrevendo à igreja de Filipos, capítulo número 1, verso número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo era um crente convicto e diz mais uma vez aqui que a sua convicção diz que Deus que começou a boa obra na vida do crente vai completá-la até o fim. Aleluia! Ele cuida de cada um de nós até o fim. Ele não desampara absolutamente ninguém a qual Ele chamou. Quando o autor aos Hebreus escreve no capítulo 6, versos 17 e 18, diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus continua garantindo a nós que estamos com Ele, que estamos nessa corrida. E no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 28, é um texto clássico que diz: eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Glória ao Senhor! Ele nos chamou para a vida eterna e Ele deu a você a vida eterna. Ele deu a você. E ninguém, absolutamente ninguém pode tirar você da mão dEle. Isso é que é garantia. Quem garante é Ele, não é filosofia humana, não é um pensamento teológico, é Ele que está dizendo: glorificado seja o nome do Senhor. Agora, uma coisa também devemos ter em mente: o Evangelho, ele tem seu efeito negativo. Os incrédulos não aguentam, e por não aguentarem, se afastam. Não querem parte com a igreja, e assim abandonam o aprisco. Saem correndo da presença dessas palavras, que para o coração dos homens são duras. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Os incrédulos não aguentam. Eles podem ter até um momento, vir para a igreja, experimentar talvez até do dom, mas eles não aguentam. E aqui João está dizendo que naquele momento muitos o abandonaram. Eles já estavam se queixando, lembram? Eles murmuraram: essa palavra é dura demais. Rapaz, tu viste o que ele disse? Misericórdia. Se fosse hoje, né? Tu viu o que ele disse? Maria. Não, vamos embora. À vista disso, irmãos, uma necessidade surge. Ao se voltar para a igreja, o Senhor dela pergunta, indaga, se eles também vão correr. Jesus se volta para os seus discípulos. Jesus se volta para nós essa noite.
E aí, vai correr? Vai abandonar? Vai arrumar um monte de desculpa? Porque desculpa é o que não falta para a gente correr. Inclusive eu estava brincando hoje também na Ebenezer, né? Quem estava na Ebenezer viu. Todo final do ano a gente diz uma frase. Todo final do ano a gente diz uma frase. Líderes de departamento. Vou mais nada. Vou mais nada. Dá para mim mais não. Jesus perguntou. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Vai correr também? Vai embora? No versículo 68, nós vamos ter uma das frases mais conhecidas do texto sagrado e que nos inspira e nos enche de fé. Replicou-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ali, meus irmãos, diante de Jesus, seu mestre, seu Senhor, seu Deus, o coração de Pedro, totalmente convertido, cheio de fé, expressa essa realidade espiritual. Diante de tanta teoria, religião, caminhos que se apresentam para o homem, Pedro é cirúrgico e acerta o alvo da fé: Jesus, o único caminho para a vida eterna. Pedro, informado não pela carne, mas pelo Espírito, lança a base da crença de todo crente. Verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu fico querendo imaginar essa cena. Pedro diante dele: Senhor, todas as dúvidas, toda a marginalidade, porque os discípulos estavam à margem da sociedade, Cristo estava à margem da sociedade, Cristo estava para ser morto, não tinha futuro nenhum seguir Jesus naquele momento ali, socialmente falando. Aí eu entendo porque pelo Espírito, não pela carne. Porque fosse pela lógica humana, eu quero conversa com esse homem, eu vou me embora. Porque foi isso que alguns dos judeus fizeram. Mas aquele a qual Deus escolheu, aquele a qual Deus vivificou, aquele a qual Deus, pela graça, derramou nos seus corações o dom da fé, diz: e nós temos crido e conhecido, tu és o Santo de Deus. Talvez você hoje aqui chegou com alguma dúvida de sua crença. Talvez tenha subido ao seu coração algum tipo de pensamento que lhe colocou para baixo, que lhe deixou pesaroso, que trouxe algum tipo de instabilidade sobre a confirmação se o Evangelho é ou não é verdade. Eu quero dizer a você que isso faz parte da nossa natureza. Tem dia que a incredulidade quer nos invadir, e às vezes até consegue arrombar as portas da nossa mente e querer fazer morada. Mas creio que numa noite como essa, Deus vem expulsando todo intruso maligno que nos perturba e faz fraquejar na fé. Meu querido, minha querida, nós precisamos vigiar para que as palavras espirituais não sejam consideradas carnais. Muitos seguidores, que o texto nessa versão diz discípulos, estavam ouvindo palavras
espirituais, mas eles consideraram palavras carnais. As palavras espirituais ministradas em nós são para a nossa nutrição. Jesus, através do seu Espírito, nos deu vida. E por meio da atividade do Espírito Santo, essa vida é concedida ao homem e posteriormente nutrida e preservada nele. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe onde mora a nossa fraqueza, onde fica a nossa debilidade, e nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades com vitória. Ele nos ajuda a ganhar sobre todas as dificuldades. Jesus sabe, Ele sabe milimetricamente cada detalhe daquilo que começou em você. A obra dele é certamente completa. O Salvador, ao qual nos relacionamos, conhece todas as coisas. E Ele sabe toda a sua dificuldade. E essa noite é uma noite de reverter a dificuldade, porque aquele que começa a boa obra, Ele continua aperfeiçoando até o fim. Somente o Espírito dá vida. E se você está no Espírito, você tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho dúvidas que Deus abençoou e falou profundamente ao seu coração pela palavra ministrada através do pastor Antônio Júnior. Você está convidado amanhã a continuar conosco para ouvir mais uma vez a palavra que será ministrada. Eu espero em Deus que todos tenham um início de dia, um começo de semana abençoado, e que Deus guarde a sua vida, proteja a sua família, e que todos possamos estar juntos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que eleva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. O homem ao céu.
levas uma cruz, eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés, dessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus.